porque eu estou usando fone de ouvido. Eu vou tirar o fone nessa aula para a gente fazer uma experiência. Se funcionar, a gente deixa assim, aí a gravação provavelmente vai sair com a voz de vocês também, quando vocês falam, tá? Vou compartilhar minha tela também. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não estou escutando vocês. Daniel, fala alguma coisa aí para eu tentar ver se eu escuto. Tô ouvindo agora, bem baixinho, mas tô. Vou aumentar meu som. Aí, pronto. Eu também tô ouvindo ele bem baixinho, não sei se... Talvez seja o microfone. Não, mas agora eu tô ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem também, né? Sim. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Vocês também devem estar vendo a minha tela. Eu queria começar então, da mesma forma que a gente começa sempre, perguntando sobre dúvidas em relação à última aula. A última aula foi sobre... Vocês estão vendo minha tela, né? Então, eu acho. Sim, tô vendo. Beleza, a última aula foi sobre a equação de Bernoulli e equação de energia. A gente classicamente chama a equação de Bernoulli de equação de energia, mas eu gosto de bater nessa tecla que não é a mesma coisa. Inclusive, a dedução não é a mesma, né? Inclusive, a dedução não é a mesma. Obviamente, quando a gente faz uma série de hipóteses na equação de energia, a gente chega em algo que é muito similar à equação de Bernoulli, mas não é a mesma coisa. Bom, não vem da mesma origem, né? Então eu queria ver com vocês se vocês tiveram dúvidas em relação a essas duas equações, a forma com que nós chegamos nela e as suposições que nós fizemos também. Eu não tive dúvida, não. Tá certo. Quanto à equação, quanto à dedução, né? Uhum. Também teve dúvida? Por enquanto, sem dúvidas também, professor. Beleza. Nós também fizemos a dedução de outra coisa que é muito importante, que é a fórmula universal de perda de carga, né? Então, só para a gente se lembrar um pouquinho, nós falamos que ΔH é igual a FL sobre D, V quadrado sobre 2G. Para chegar aqui, nós fizemos duas coisas. Primeiro, aplicação da quantidade de movimento e análise dimensional. Tá? Então nós fizemos essas duas coisas para chegar, né, na equação de perda de carga na fórmula universal. E nessa aplicação aqui da quantidade de movimento, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que nós fizemos algumas hipóteses, né? Aquelas de sempre, inclusive. Fluido incompressível, escoamento permanente e velocidade uniforme na seção. Por que eu quero ressaltar isso? A gente vai usar essa mesma equação de perda de carga lá no escoamento transitório, tá? E dadas essas hipóteses que nós fizemos, a gente vai ver que tem um erro inserido nessa aproximação,
Tá? Então, muitas vezes, quando nós vamos modelar transitórios e utilizamos a fórmula universal de perda de carga, o nosso modelo já tem um erro inserido por si só, por conta do equacionamento de perda de carga. Tá? Estudos mais avançados, estudos mais recentes, falam da integração do perfil de velocidades. Porque o que acontece? Quando você tem escoamento transitório, uma coisa que é muito comum acontecer é a inversão do fluxo, né? Então imagina, você tem a tubulação aqui, tá? Fechou uma válvula aqui, a jusante. O perfil de velocidades que antes era, pensando no escoamento turbulento, né, alguma coisa muito parecida com a velocidade uniforme, esse perfil de velocidade, quando eu tenho escoamento transitório, pode acontecer um negócio muito doido, que é uma parte ficar positiva e outra parte ficar negativa. Tá? Então eu tenho uma parte, por exemplo, que a velocidade está indo para um lado e na outra parte o escoamento está indo para o outro. Isso no transitório. E aí é muito diferente do escoamento permanente, né? Então, alguns trabalhos mais recentes tentam determinar esses perfis de velocidade no escoamento transitório, tá? E aí tirar a perda de carga a partir da integração desse perfil aqui. Estou falando isso só para a gente lembrar que, dadas as hipóteses que nós fizemos, quando a gente usar a fórmula universal de perda de carga no escoamento transitório, a gente vai inserir um erro e a gente tem que estar consciente disso. É gigantesco o erro? Não, não é gigantesco o erro, mas existe, tá? Existe. Então, às vezes, se você quer modelar, você mediu o transitório em campo, quer modelar aquele transitório e por algum motivo a sua onda não está tão parecida, ou o formato dela, a sua onda está mais quadrada do que a onda medida. Isso pode vir da formulação de perda de carga, tá? Então é importante a gente ter consciência disso. Em termos de conteúdo, foi isso que nós vimos, né? Nós tiramos a equação de Bernoulli da conservação de massa e quantidade de movimento. E tiramos a equação de energia do teorema de Reynolds aplicado à primeira lei da termo. Tá? Só para a gente se lembrar um pouquinho do que a gente viu na última aula. E aí eu terminei, o último vídeo foi sobre exatamente a fórmula universal, né? Nessa aula de hoje, eu vou dar uma aula mesmo, né? Fazer uma coisa que eu não estou fazendo, que é dar aula online. Mas a ideia é só a gente rever alguns conceitos. Quando a gente fala de equação, vocês estão vendo bem, né, aqui o slide? Beleza. Quando a gente fala na perda de carga universal, então, como eu estava mostrando ali, né, ΔH igual a F L sobre D, V quadrado sobre 2G. O maior fator de incerteza aqui é como tirar o valor de F, né? A gente já viu pela dedução que F é uma função do número de Reynolds e da rugosidade relativa, epsilon sobre D. Como que surgiu algo que a gente conhece como ábaco de Moody? O ábaco de Moody foi uma compilação de alguns experimentos. O principal deles é o experimento de Nicuratse. Vocês já ouviram falar do experimento de Nicuratse? O que é o experimento de Nicuratse? Pode abrir o microfone aí e falar, gente. Fiquem à vontade. Nunca ouviram falar do experimento de Nicuratse? Professor, sim. Se não me engano, ele fez um experimento variando diâmetros de tubulação, vazão e acho que rugosidade também. Não sei se é semelhante ao que o Moody fez. Isso. Mas daí, isso mesmo. É isso mesmo. O que o Nicuratse fez? Ele pegou várias tubulações horizontais, fez um aparato que ele conseguisse medir a vazão que passava por essas tubulações,
tinha o diâmetro das tubulações e ele colou diferentes grãos internamente nas tubulações. Grãos com a granulometria controlada. Por quê? Porque ele conseguiu tirar essa relação epsilon sobre D aqui, ó. Tá? Isso aqui é a rugosidade relativa, né? Rugosidade relativa. E aí ele plotou esse experimento aqui, né? Epsilon sobre D, o Reynolds ele conseguia calcular, e aí ele fez a relação, media a pressão na entrada e na saída e fez a relação F, Reynolds e Epsilon sobre D. O Moody, ele fez algo além, no sentido de compilar e testar vários outros, complementar a ARPA de Nikuratse, né? E dividir em algumas regiões. Aqui a gente tem algumas regiões que são super importantes para nós. A região do regime laminar, tá? Em que o número de Reynolds é menor do que 2000. Uma região de transição, aqui, em que a gente não consegue determinar muito bem o que está acontecendo com o fator de atrito. Até hoje essa região de transição causa problema nos escoamentos, tá? Mas em geral, nós estamos interessados, os nossos escoamentos aqui nessa disciplina são os escoamentos turbulentos. Existem 3 tipos de escoamento turbulento. O que a gente chama de regime turbulento liso. Vejam, quando a gente fala isso, também é bom complementar aqui, hidraulicamente liso, tá? Hidraulicamente liso. O que é esse regime hidraulicamente liso? Olha, imagina que eu tenho aqui a minha tubulação e eu tenho a rugosidade dela aqui, né? Toda. Vou fazer um zoom. Então aqui está a parede da tubulação e aqui eu tenho a rugosidade. O que quer dizer esse hidraulicamente liso? Alguém sabe me dizer? É quando a camada, a lâmina, ela está acima dessa rugosidade? Isso. É quando a subcamada limite ela cobre toda essa rugosidade. Isso aqui é a subcamada limite. Tá? Quer dizer que aqui eu tenho um escoamento que é muito próximo do laminar, nessa região, tá? Muito próximo do laminar. É uma zona de aceleração entre aceleração espacial do nosso fluido. Ele sai de velocidade zero junto à tubulação para chegar de fato na velocidade nominal do escoamento, tá? E essa camada ela é espessa o bastante para cobrir a rugosidade. Então o escoamento se desenvolve quase que num colchão de fluido laminar aqui. Isso diminui o atrito do fluido com a rugosidade da tubulação, tá? Então a gente tem essa zona que a gente chama de zona 3, que é o escoamento hidraulicamente liso. Nós temos o escoamento de turbulento de transição, é esse escoamento em que, e aqui é interessante a gente saber o seguinte, esse pedaço aqui só depende do número de Reynolds, tá? Se você observar aqui, ó, é essa curva mais embaixo de todas, e tanto faz qual que é a rugosidade que eu tenho, olha, a rugosidade está aqui no lado direito, tanto faz a rugosidade, o meu fator de atrito depende do número de Reynolds, e só dele, tá? O escoamento de transição é quando o que acontece? Eu aumento a velocidade, essa camada aqui, ela diminui um pouco, tá? Então, uma parte da rugosidade começa a ficar aparente, e nessa região, o meu fator de atrito, ele depende de fato, aqui ficou ruim de ler, né? Eu vou colocar aqui em cima uma flechinha. Depende de fato do número de Reynolds e do Epsilon sobre D, tá? Então, eu tenho várias curvas que são as rugosidades relativas e aqui o número de Reynolds. Então, o fator de atrito depende dos dois. Finalmente, se eu aumento ainda mais a velocidade do escoamento, essa camada, subcamada limite, ela é muito pequenininha, muito baixinha aqui, não dá conta de cobrir a rugosidade e isso faz com que eu tenha velocidades altas batendo nessas protuberâncias. Isso gera uma série de vórtices, uma série de efeitos de turbulência
em que o número de Reynolds, ou seja, as forças viscosas já não me interessam mais. O que me interessa aqui é praticamente a rugosidade. Então, se vocês forem ver, quando eu tenho essa zona aqui, ó, é a divisão do turbulento de transição para o hidraulicamente rugoso, tá? Então, vejam, quando eu entro nessa zona, tanto faz o valor do número de Reynolds, o que depende aqui é o valor da rugosidade, tá? Então, eu posso ter um número de Reynolds de 2 a sétima, ou de 3 a sétima, ou de 5 a sétima, tanto faz. Para essa rugosidade, o meu F é sempre constante, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão do ábaco de Moody, e inclusive de como usar o ábaco de Moody? Para mim tá tudo claro, professor. Beleza. Então, eu queria fazer um exercício com vocês. É um exercício do Porto. Que é o seguinte, olha. É mais ou menos parecido com o que vocês têm que fazer de trabalho, né? Só que aqui eu já dou o diâmetro, eu já dou a vazão e não dou o diâmetro. No de vocês têm que calcular a vazão e eu já dou o diâmetro. Olha, determinar o diâmetro de uma adutora por gravidade de 850 metros de comprimento, ligando 2 reservatórios mantidos a níveis constantes, com diferença de cota de 17,5 metros, para transportar uma vazão de água de 30 litros por segundo. O material da tubulação é aço galvanizado com costura novo. Rugosidade absoluta de 0,15 milímetros. Como que eu começo a resolver esse exercício? Quem tem uma sugestão? Alguém aí trabalha com abastecimento de água? Estão me ouvindo, pessoal? Eu não trabalho, não. Tá bem. Como é que eu começo a resolver esse exercício aqui? Alguém sabe? Alguém quer dar um chute inicial aí? Professor, desculpa, você pode voltar no slide do exercício só para dar um print, por favor? Claro. Tá vendo ele aí? Tô, já dei o print. Vamos lá, gente. Estou esperando a ideia de vocês para a gente começar esse exercício. Pode ser assumindo que pela equação universal? Isso. Vamos calcular a perda de carga com a equação universal, né? Então, ΔH F L sobre D V ao quadrado sobre 2G. Nós temos o comprimento, não temos a velocidade, mas temos a vazão, não temos o diâmetro. Nós temos a perda de carga? Sim. Sim, vamos considerar que toda a carga, toda a diferença de cota de reservatórios é perdida aqui nesse transporte, né? Então, vou fazer uma coisa aqui. A gente sabe que a vazão é igual a velocidade vezes a área, então V ao quadrado é igual a Q sobre A tudo ao quadrado, né? Ou Q sobre π D ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Ou seja, V ao quadrado é igual a Q ao quadrado também. Q ao quadrado sobre π quadrado D a quarta sobre 16. Vou substituir essas coisas na minha equação. Então a gente sabe que ΔH é igual a F L sobre D, Q ao quadrado sobre π quadrado D a quarta sobre 16 vezes 1 sobre 2G. Bom, simplificando isso aqui, a gente tem que ΔH é igual a 8 FL sobre D a quinta,
Q ao quadrado sobre π quadrado G. Muitos de vocês talvez conheçam isso aqui como fórmula universal, né? É muito comum. Só que é importante lembrar que essa fórmula universal dessa forma aqui só serve para condutos circulares, né? Essa aqui serve para qualquer tipo de conduto. Tá bem? Vamos substituir aqui o que a gente já tem. Então 17,5 é igual a 8 vezes F vezes 850 vezes 0,303 ao quadrado, dividido por D a quinta, a gente não sabe, é o que a gente quer saber, π ao quadrado G. Ok. Alguém pode deixar isso aqui na seguinte forma? F sobre D a quinta é igual a quanto? Vocês estão com um calculador aí? Bom. GCA tá 9,81, professor? A gravidade? Sim. Isso pode ser 9,81. Se eu não estiver errado, isso dá 276,857. Bom. Vejam só, nós temos um problema agora, né? O fator de atrito F, ele é uma função de Reynolds e epsilon sobre D. Reynolds, ρ, v, d sobre μ. Então vejam, tudo aqui depende do diâmetro, né? Tudo aqui depende do diâmetro. O que nós vamos fazer? Deixa eu fazer o seguinte, ó. F é igual a 276,857. 276,857, aqui D a quinta, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estimar um valor de D, calcular o valor de Reynolds, calcular o valor de epsilon sobre D, achar o fator de atrito e calcular o novo valor de D, vamos chamar de D' aqui, tá? E isso nós vamos fazer até a convergência do nosso processo, tá? Então vamos chutar aqui, por exemplo, 0,1. O diâmetro. Eu sei que o número de Reynolds é igual a ρ, v, d sobre μ. Já sabe que v é igual, então isso aqui fica ρ sobre μ vezes Q sobre π d ao quadrado sobre 4 vezes d aqui, né? Então o número de Reynolds pode ser escrito como ρ sobre μ vezes Q sobre π d e aqui vezes 4. Tá? Olha, o ρ da água é 1000 quilogramas por metro cúbico. A viscosidade dinâmica da água é 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas metro por segundo, tá? Então aqui a gente já consegue calcular o nosso número de Reynolds. Vai ser igual a Q sobre π d vezes 4 vezes 10 a sexta, tá? Bom, se nosso D for 0,1, então eu vou ter 0,03 vezes 4 dividido por π dividido por 0,1 vezes 10 elevado à sexta. Isso dá 3,810 à quinta. A rugosidade foi dada 0,15
milímetros. Então, 0,15 dividido por 1000. Rugosidade relativa vai ser isso dividido pelo diâmetro. Então, eu tenho 0,0015. Olha, tem número de Reynolds e tenho o fator de atrito, eu consigo vir no meu ábaco de Moody e verificar o valor de F. Olha, 0,01, 0,02, 0,015, está uma curva aqui no meio, né? O meu Reynolds é 3,8, então 1, 2, 3, não, é vezes 10 a quinta, né? 10 a quinta, 2 10 a quinta, 3 10 a quinta, 4 10 a quinta, alguma coisa aqui. A minha curva é essa paralela mais ou menos aqui no meio. Então, o meu número, fator de atrito, é esse ponto aqui. 0,023. E agora, com o fator de atrito, eu consigo calcular o diâmetro, né? Olha, o diâmetro é igual a F sobre 276,857 raiz quinta disso. Então, 0,023 dividido 276,857 elevado a 0,2, 0,153. E olha, esse processo ele vai sendo feito de novo, até que o D se aproxima do D'. Tá? Esse é o processo, por exemplo, de dimensionamento de uma adutora se a gente for fazer isso à mão. Não é trivial, não é a coisa mais simples do mundo para você fazer no seu dia a dia. Quais são as dificuldades aqui? Primeiro, é essa quantidade de processos que eu tenho que fazer. Segundo, é a incerteza na hora de olhar o ábaco de Moody. Né? Isso aqui é bastante incerto, principalmente fazendo aqui pelo computador. Né? E aí, por conta disso, foram desenvolvidas equações que conseguem escrever o ábaco de Moody com uma maneira um pouco mais precisa do que olhar ele na mão, assim, inclusive para implementações computacionais. Essas fórmulas eu pedi para vocês pesquisarem no trabalho, que vocês vão ter que fazer. Por exemplo, a equação de James, eu acho, Colebrook-White, etc. Tem uma série de pesquisadores que escreveram equações para esse ábaco de Moody. Se eu não me engano, a mais completa é a de Suomi de 2008, se eu não estiver enganado, tá? Essa equação, ela contempla todos os regimes e todos os valores de epsilon sobre D, tá? Por outro lado, é uma equação implícita, ou seja, você precisa fazer um processo iterativo para chegar no valor do fator de atrito, tá? Aí eu abro para vocês dúvidas. Sem dúvidas, por enquanto. Vocês já tinham feito algum exercício desse na vida? Já. É bem comum em prova de hidráulica, né? Esse tipo de exercício. Eu também já fiz parecido. E eu acho que ele é muito importante para a gente ter noção do grau de dificuldade em usar o ábaco de Moody dentro de processos, assim, vamos dizer, de processos práticos, né? Em termos de projeto, etc. Por outro lado, a fórmula universal ela tem a sua precisão, né? A fórmula universal, alguém está falando no chat? Eu não vi aqui, desculpa. A fórmula universal ela tem esse nome não é à toa, né? Como ela não é empírica, ela não foi testada, não foi tirada do laboratório,
ela tem uma gama de aplicação muito maior, né? Mas para facilitar o dia a dia dos processos de projeto, de cálculo hidráulico, existem as fórmulas que são fórmulas empíricas, são fórmulas tiradas da prática e de laboratório, né? Por exemplo, eu acho que a mais clássica e talvez a mais útil para nós aqui é a fórmula de Hazen-Williams, tá? Fórmula de Hazen-Williams, ela é empírica, foi feita usando tubulações grandes, maiores do que 4 polegadas, foi feita usando água a 20 graus Celsius, mais ou menos, e sobre todas aquelas outras hipóteses, escoamento permanente, etc, né? Então, assim, quais são as limitações? A gente só pode usar essa fórmula de Hazen-Williams nessas ocasiões, tá? Então, se eu quero testar um outro fluido que não é água, posso usar Hazen-Williams? Vai ter erro. Posso usar para tubulação pequena? Vai ter erro. Posso usar para escoamento laminar? Vai ter erro, né? Então, é muito útil para nós da engenharia hidráulica de condutos forçados. Por quê? Porque as tubulações de sistemas de abastecimento, de adutoras, elas são maiores do que 4 polegadas, tá? Normalmente a temperatura da água é maior ou igual a 20 graus Celsius, ou seja, os efeitos de viscosidade são muito pequenos. E as velocidades das tubulações, na grande parte delas, é relativamente alta, o que leva a escoamento turbulento, tá? Então, para nós, dentro da engenharia hidráulica de condutos forçados, sobretudo aplicando a sistemas de abastecimento e adutoras, nós temos um grande coringa que é poder usar a fórmula de Hazen-Williams. Outras áreas vão ter outras equações. Por exemplo, as instalações prediais vão usar a fórmula de Fair-Whipple-Cial. Eu não sei muito bem pronunciar o último nome do rapaz. Cada um fala de um jeito, né? Mas a fórmula de Fair-Whipple, que é muito importante para instalações prediais, já não serve para abastecimento de água, né? Então, as fórmulas empíricas têm suas vantagens porque, olha, a fórmula é muito simples, né? Se a gente quisesse resolver o mesmo exercício aqui, era muito fácil, olha. Só ir numa tabela, o Rodrigo traz isso no livro dele, o C para aço galvanizado com costura é 125, se eu não me engano. E aqui, isso aqui seria muito simples, né? Olha, 17,5 é igual a 10,64 vezes 850 vezes 0,03 a 1,85 dividido por 125 a 1,85 D a 4,87. Pronto, só isolar o D que a gente acha qual que é o diâmetro correspondente. Não tem todo um processo iterativo, né? É muito mais simples. Por outro lado, só serve para essas condições aqui, tá? Vocês vão ver muitos pesquisadores de hidráulica, talvez a maior parte deles, defender que dentro da modelagem e dentro das aplicações mais computacionais, a fórmula universal é mais apropriada, tá? Sobretudo porque, por exemplo, quando a gente vai trabalhar no EPANET, o EPANET já tem dentro dele a forma de calcular o fator de atrito. Inclusive, se você opta por fazer a simulação com Hazen-Williams, ele vai calcular o fator de atrito. Não vai usar, mas vai calcular, tá? Então, é sempre mais recomendada a fórmula universal, tá? Para pesquisa, para questões práticas também, apesar de Hazen-Williams ser mais simples de se manipular, tá bem? Pessoal, o que eu queria falar, assim, que eu falei que eu ia dar aula mesmo, era essas questões aqui. Eu queria trazer o ábaco de Moody e essas discussões em cima da fórmula universal e trazer também a equação de Hazen-Williams, que é importante para a gente, mesmo que nesse curso talvez a gente use pouco essa equação, tá? É isso. Vamos lá. Um pouco de dúvidas, questões. Tem a lista de exercício, tem os trabalhos para fazer. Eu queria que vocês também usassem esse tempo para essas dúvidas. Ô, professor, falando da equação anterior,
Uhum. Aquele C, ele é um coeficiente de atrito? Perdão, qual expoente? O C é um coeficiente de atrito? Esse C tá relacionado ao material, tá? Tá relacionado ao atrito, sim. É isso mesmo. Então, cada material vai ter um C diferente e, dependendo da idade do material, esse C muda também. É isso mesmo. Ele traz essa dimensão do material. Você vê que é diferente da fórmula universal, porque o F, ele traz as duas coisas, né? A questão da viscosidade, ou das forças viscosas, e do atrito. O C de Hazen-Williams, ele vai falar só sobre essa relação de rugosidade, tá? Então, tipo, ele não trabalha com as forças viscosas porque já leva em consideração que a água 20 graus Celsius, diâmetro maior do que, né? Exatamente. Como ele faz essas considerações aqui, sobretudo essa aqui e essa aqui de baixo, essa hipótese da água a 20 graus Celsius é muito importante. Primeiro porque a viscosidade da água é baixa e a temperaturas mais altas é menor ainda, né? E claro, a gente já viu que o regime hidraulicamente rugoso, nós não dependemos do número de Reynolds. No turbulente de transição um pouco, mas como a água está a 20 graus Celsius ou mais alta, essa preponderância das forças viscosas é menor do que a da rugosidade. Entendi, professor, obrigada. Nada. Bruno, em relação ao trabalho, você lá não tem um valor de diâmetro. A gente faz um valor aberto para caso qualquer diâmetro que colocar calcula. Você entendeu? Não tem valor nenhum lá, na verdade, né? Sim. A ideia é que Ok. eu enquanto usuário do seu programa, eu vou entrar com o valor das cotas do reservatório, a diferença de cotas entre reservatório, diâmetro e comprimento da tubulação e rugosidade absoluta, e você tem que me dar qual que é a vazão que passa naquela tubulação. Sim, ok. Ou naquelas tubulações, ou seja, todos esses parâmetros são parâmetros de entrada que eu vou colocar valores que eu quiser. Ok. Era isso que eu estava pensando. Valeu. Tá? E no caso do trabalho de vocês têm que considerar também a possibilidade de ter associação de duas tubulações, seja em série ou em paralelo. Ou seja, se eu dou só um valor de diâmetro, um valor de comprimento, etc., é uma tubulação só. Se eu dou dois valores, então o programa de vocês precisa me dizer qual que é a vazão que passa em cada tubulação se elas estiverem em paralelo, ou qual que é a vazão que passa em cada tubulação se elas estiverem em série, tá? Então tem essa questão aí que é importante. Beleza, valeu. Esse trabalho é para quando? Esse trabalho é para... Deixa eu pegar o calendário aqui. Me corrija se eu estiver errado. É 2 de setembro, é isso, não é? No meu calendário aqui é 2 de setembro. Eu não entendi o que você falou. 2 de setembro, é essa a data de entrega, não é? Eu acredito em você. Não, gente, eu falei... Tá, eu vou atualizar isso aqui, mas então a data de entrega é 2 de setembro. Ok? No trabalho está falando que é 9 de setembro.
9 de setembro? Página... É. Ok, pode ser então, 9 de setembro. Fechou. Pronto, salvo aqui no sistema. Ok. Quem disse que era dia 9? Oi. Pode Não, é falar. lá no Google Class, quando você carregou o trabalho, fez o upload dele, tá assim, data de entrega 9 de setembro. Não é no arquivo, é na página do trabalho 1, dentro da plataforma. É de 30 pontos, 9 de setembro, data de entrega. Ah, beleza, então. Então se tá lá, tá lá. Ok. Acho que é porque você veio diferente da gente. Eu atualizei depois. Ok, 9 de setembro é uma boa data também, não tem problema. Então vejam, vocês têm aí quase um mês, né, para fazer esse trabalho. É tempo bastante. Dá para fazer tranquilamente. Qualquer dúvida, entre em contato. Pessoal, se não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar a aula. Oi, pode falar, Jennifer. Desculpa. Tá com um delay aqui, eu sei que já tivesse terminado a aula. Não, sem problema. Não, é que eu tenho dúvida no final da associação série em paralelo. Aí eu queria saber quando que vai ter essa explicação para... É a aula que eu vou disponibilizar. Né, para terminar o trabalho. É a aula que eu vou disponibilizar essa semana para vocês. Ah, sim. Tá? É a aula dessa semana. Então, Beleza. entre amanhã e sexta-feira, esses vídeos já estão disponíveis para vocês. Na semana que vem, na quarta-feira, a gente discute um pouco, tira dúvida, etc. E ainda assim, vocês vão ter 3 semanas para fazer o trabalho completo. Tá? Obrigada. É que lá no plano de ensino parecia que ia ser já na outra semana ainda. Não, essa aula de conduto forçado, de associação, já vou disponibilizar essa semana. Tá bom, obrigada. Nada. Ô Bruno, só me lembra uma coisa, o abaco de muda ele serve para qualquer fluido, incluindo gás, né? Como é que é? Você pode usar o quê? Para qualquer fluido, incluindo gás? Essa forma universal? O abaco de muda né? Pode, desde que o escoamento seja incompressível, né? Quando você vai para gás, dependendo do tipo de gás, você pode passar para escoamento compressível. E aí já perdeu toda a validade a equação. Sim, Tá? verdade. Tá bom, obrigada. Normalmente, principalmente, por exemplo, quando você quer trabalhar com expulsão de ar em tubulação, etc., a velocidade de expulsão não é suficiente para a gente entrar no escoamento compressível, tá? Mas tem que ter essa atenção. Se você for trabalhar com escoamento compressível, não dá para usar. Ok. Mais dúvidas, pessoal? Profe, eu tinha uma dúvida. Eu tinha lido que a equação de Colebrook-White é válida para qualquer tipo de fluxo, é dizer, turbulento, liso e rugoso. É isso verdade? Uai, se você leu, não sei te dizer de cabeça não, preciso dar uma olhada no quais são as limitações da equação de Colebrook-White. Tá. Porque a equação da que você falou, eu esqueci o autor. Sua amiga. Começa por ele. Isso. Eles resolveram a equação de Colebrook-White separando os fluxos. Isso, a equação completa de Swami, vamos procurar aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Uhum. A equação completa de Swami, você tem as duas partes do escoamento. Podia ter pegado elas e colocado no slide, eu deixo disponível para vocês depois.
Ahn, Isso mesmo. Então você pegar, essa aqui é a equação de sua mid-gain, né? Pronto. Ela tem as duas partes. Ó. Essa primeira aqui, se você olhar, é a do regime laminar, tá? E essa outra parte é do escoamento turbulento. Então essa equação é completa, né? É, Era essa a sua dúvida? não, a dúvida era se é verdade que a equação de Colebrook-White é aplicável para todo tipo de fluxo, né? Hidraulicamente liso e mucoso. Mas aí, como você falou, que se li, talvez é porque é assim, né? Eu preciso ler, eu não me lembro de cabeça não, pra te dizer é ou não é, tá? Ah, tá, não, sem problema. Era só essa a dúvida, prof. Tá bem. Bruno, essa equação que você postou o print aí, você falou que tem uma de 2008, que é melhor que essa, ou é para usar, por exemplo, essa? Tanto faz, eu acho que é de 2008. Deixa eu ver se é isso mesmo, eu posso estar enganado em termos de datas. Essa aí é de 98. Essa é de 98. Isso. Essa já é suficiente para o que a gente vai fazer aqui, tá? Ok, valeu. Outras dúvidas, pessoal? Tudo certo comigo. É? Todo mundo tá tranquilo? Qualquer coisa me enviem e-mail, tá? Se tiverem dúvida em relação ao trabalho ou à lista de exercícios. Eu não separei uma lista de exercícios para vocês dessa segunda parte, mas eu recomendo os exercícios que estão no Porto, tanto o capítulo 2 para essa parte de perda de carga, quanto o capítulo 3 para associação associação de tubulações, tá? Eu acho que tem exercícios suficientes ali para vocês trabalharem e estudarem para a prova e tudo mais. Ok, valeu. Então, se ninguém mais tem dúvida, eu vou encerrar a aula, tá, gente? Essa aula está disponível para vocês depois no YouTube também, quem quiser retomar, etc. Eu vou disponibilizar o PowerPoint aqui com as anotações também. E esse OneNote que a gente mexeu aqui bem rapidinho. Tá bom? É isso. Davi, você pode ficar conectado que a gente tira a sua dúvida do trabalho, tá? Tá bom, Ok. obrigado, prof. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Bruna, você queria falar alguma coisa? Boa noite. Boa tarde. Até mais, boa tarde. Tá bom, boa tarde. Tchau, tchau.